Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus! Hoje é sábado, 11 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Amém? Glória a Deus! Que o Senhor abençoe todos os seus planos, que o Senhor abençoe todos os seus projetos, certo? E que o Senhor nosso Deus supra todas as suas necessidades em todas as áreas das suas vidas, igualmente para mim. Amém? E que nós possamos dizer assim: Cristo morreu por mim e agora eu vivo por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus! Vamos à Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Hoje nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa. Livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, acompanhe comigo. Então lemos assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão, o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Veja bem, aonde Jesus estava, realmente tinha sempre uma grande multidão para ouvir as boas novas da salvação, ok? O lago de Genezaré é o mar da Galileia, certo? A fome espiritual das pessoas era tão grande que elas cercavam Jesus de todos os lados para ouvir a palavra da salvação, certo? Versículo 2, viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores. Viu? Quem viu? Jesus, que haviam desembarcado e estavam lavando as suas redes. Veja bem, meus irmãos, o barco vazio dos pescadores, lavando as redes, indica o fim de uma jornada de trabalho, certo? Lavar as redes era necessário para tirar as algas e evitar que elas apodrecessem. Então, quem é pescador profissional sabe do que eu estou transmitindo, que a Bíblia está falando e eu estou transmitindo, certo? Versículo 3. Entrou num dos barcos. Quem entrou? Jesus, que pertencia a Simão. Quem que era Simão? Simão Pedro. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, no barco e ensinava. E ali do barco, então, ele transmitia a sua mensagem às multidões, certo? Jesus, ele era simplesmente magnífico. E é simplesmente magnífico, porque Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus encarnado que veio aqui na terra e cumpriu o seu ministério por 3 anos. Amém? Jesus usa o barco de Pedro, de Simão Pedro, como um palco improvisado, certo? A água ajudava a propagar, a acústica da sua voz, de maneira que todas as pessoas que estavam ali ouviam tudo o que Jesus estava dizendo. E Jesus só falava coisas maravilhosas, sobre a salvação, sobre o seu amor para com as pessoas, certo? Veja bem, meus irmãos, as pessoas então ali, elas ouviam claramente ali do barco o evangelho da salvação que estava sendo pregado pelo próprio evangelho, Jesus Cristo. Amém? Versículo 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e lance as redes para a pesca, porque os barcos estavam ali mais na praia, certo? E Jesus disse: vamos mais para a parte mais funda, certo? E lancem as suas redes. Jesus estava o quê? Testando a fé de Pedro, certo? E ele dá uma ordem de pesca
para um professor de pesca, para um professor, certo? Para um profissional habilitado, certo? Então, quem é pescador sabe do que estou falando. Então, eu chego, certo? E digo para um pescador profissional, faça isso, isso, aquilo. Ele, claro que ele não vai fazer, porque eu não entendo nada de pesca. Mas ali não era qualquer um que estava falando, era simplesmente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? E veja bem, meus irmãos, e ele dá essa ordem a Pedro, certo? E durante o dia, o que é pior, o pior horário para se pescar, né? Naquele lago. Em águas profundas, onde as redes comuns costumavam funcionar bem. Quer dizer, então Jesus fala, ó, vamos para a parte mais funda, né? Que vocês ali vão pegar muitos peixes, certo? Então Pedro, ali, obedecendo a fé no seu mestre, tendo fé, aliás, no seu mestre, certo? Respeitando a opinião de Jesus, porque ele sabia que ali estava Jesus, o Filho de Deus, certo? E provavelmente a Bíblia fala que eles não haviam pegado nada ainda. Não tinham mesmo. A gente vai ver aqui no decorrer da mensagem, certo? Versículo 5, olha só. Sim, respondeu Simão Pedro, certo? Mestre, esforçamo-nos a noite inteirinha e nada pegamos. Mas por que és tu que dizes lançai a redes? Certo? Lançarei as redes e vamos pegar muitos peixes. Ora, nós ficamos aqui a noite inteira e não apanhamos nada, não pegamos nada. E agora de dias, o mestre, né, pede para que nós lancemos a rede na parte mais profunda. Ele chama Jesus de mestre, né? Mestre, ficamos aqui a noite toda e não pegamos nada, certo? Pedro ali, então, ele mostra o seu cansaço físico, né? De ficar uma noite inteira pescando e nada pegar. Mas ele obedece a Deus. Ele obedece a Jesus, priorizando a palavra do seu mestre acima de sua própria experiência profissional, certo? O que ali falou mais alto foi a voz de Jesus. Quando Jesus falar no seu coração e no meu coração, olha, filho, faça isso e isso que vai ser melhor para você. Olha, filha, faça isso e isso que vai ser melhor para você. Então, quando nós ouvirmos o nosso Deus falando em nossos corações, vamos dar crédito à palavra de Deus, certo? Versículo 6. Quando fizeram, pegaram, certo, tal quantidade de peixe que começaram a romper as redes. As redes começaram a se rasgar de tantos peixes que eles pegaram, certo? Isso daqui, em outras palavras, certo? Significa a pregação do evangelho, certo? Que nós não fiquemos parados somente em um lugar, certo? Que nós temos que propagar o evangelho de Deus por todos os lugares, aonde quer que possamos pisar a planta dos nossos pés. Nós temos que anunciar as boas novas da salvação. E é isso aqui que vocês vão ver mais para frente, certo? O milagre aconteceu imediatamente após a obediência de Pedro e seus companheiros, né? A quantidade de peixe supera o limite físico da estrutura humana, certo? As redes se romperam de tantos peixes que eles pegaram, certo? Mostrando aquela provisão, aquela abundância divina da qual Jesus tinha falado para eles, certo? Versículo 7. Por isso fizeram sinais aos seus companheiros, né, do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Meus irmãos,
Primeiro, era tantos peixes que rasgaram as redes. Pedro, então, chama seus companheiros de outros barcos para ajudá-los. E eram tanto peixe que os barcos quase afundaram, certo? Isso foi uma pesca maravilhosa, certo? Porque ali estava Jesus Cristo, certo? O Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. Jesus, filho de Davi, estava ali, certo? Veja bem, meus irmãos, o milagre foi tão grande que exigiu o trabalho dos seus companheiros da comunidade, né? Tiago e João, né, seus companheiros, vieram ajudar. O peso da benção quase afunda os barcos. Eita glória, o peso da benção, simbolizando a generosidade de Deus para com eles. Que nós possamos também ser generosos, misericordiosos com os nossos semelhantes, como Deus é para conosco. Amém? Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Quer dizer, afasta-te de mim, Senhor, porque eu não sou digno de ficar na sua presença. Era isso que Pedro estava dizendo, certo? Diante da manifestação do poder divino, certo? Pedro reconhece a santidade de Jesus e a sua pequenez perto do Mestre. Que nós possamos reconhecer a santidade de Jesus em nossas vidas e que possamos reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, porque sem Deus não somos nada. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, nós somos como um peixe fora d'água, certo? Que acaba morrendo. Você tira um peixe fora d'água, certo? Ele não morre na hora, certo? Mas por falta de oxigênio ele vai morrendo aos pouquinhos, até morrer totalmente. E com nós é assim. Se nós não alicerçarmos na palavra de Deus, a gente vai morrendo espiritualmente até morrer de vez, certo? Então que nós possamos estar cada vez mais ligado na videira, porque Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos, certo? Veja bem, meus irmãos, diante da manifestação, certo, do poder divino, Pedro reconhece a santidade de Jesus e a sua pequenez. Lá no verso 5, né, ele chama Jesus de mestre. E aqui ele já mudou para Senhor, né? Glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus seja o nosso Senhor e Salvador, seja o nosso mestre, certo? Sejas o nosso porto seguro. Porque Jesus disse, eu vou repetir aqui, sem mim nada podeis fazer. Já estamos quase concluindo, meus irmãos. Versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros que estavam admirados por causa da pesca que haviam feito. Então eles estavam admirados, eles estavam espantados, pois eles haviam ficado a noite toda e não havia pegado nenhum peixinho sequer. Jesus fala com a multidão, depois Jesus usa o barco deles como se fosse um púlpito improvisado, fala para a multidão, o barco já estava mais à beira da praia. Jesus disse, vamos para a parte mais fundo e lance as redes. E Pedro diz, mestre, nós ficamos a noite inteira aqui. Em outras palavras, a noite é muito melhor para pescar, na calmaria. Agora aqui uma grande multidão, muito barulho, muita conversa, em outras palavras, né? Nós não vamos pegar nada. Mas quando Deus diz para você que vai dar certo, porque já deu certo, certo? Então, ouça a voz do mestre quando ele falar. Amém?
Versículo 10. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeus, sócio de Simão Pedro, então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, vocês serão o quê? Pescadores de homens. Por isso que eu disse que essa pesca maravilhosa, ela simboliza, certo, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui de novo. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão Pedro, então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homem. Vocês serão pescadores de homens. Vocês levarão a mensagem do Evangelho para salvar vidas. Certo? Jesus acalma o medo de Pedro e revela o verdadeiro propósito do milagre. O verdadeiro propósito daquela pesca maravilhosa é a pregação do Evangelho, certo? A pesca de peixes foi apenas uma metáfora para a missão principal daqueles discípulos, né? Resgatar vidas para o reino de Deus através da pregação do Evangelho, certo? Então, resgatar vidas para o reino de Deus através da pregação do Evangelho, certo? Agora, para a gente concluir, versículo 11. Assim eles arrastaram seus barcos para a praia. E sabe o que aconteceu? Deixaram tudo ali. Sabe por quê? Porque eles seguiram a Jesus. Então, vou ler de novo. Assim eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Agora eu pergunto para você: você está seguindo Jesus? Temos que seguir Jesus. Temos que seguir as pegadas de Jesus até as mansões celestiais. Quantas pessoas vocês e eu seguimos nas redes sociais? Muitas pessoas. Mas que nós possamos seguir em primeiríssimo lugar aquele que nos vai salvar. Aquele que fez o seu maior sacrifício por mim e por vocês na cruz do Calvário. É esse Deus, é esse Jesus que nós temos que seguir em primeiríssimo lugar. E que possamos dizer assim: Senhor, toma posse do meu coração, toma posse desse velho homem, toma posse dessa velha mulher. Transforma meu coração de pedra em um coração de carne, Pai. Para que possamos demonstrar o seu amor aos nossos semelhantes. Que possamos fazer uma pesca maravilhosa, mas uma pesca de almas para o teu reino. Certo? Eles decidiram abandonar tudo para seguir a Jesus. Que nós possamos abandonar tudo também. Mas tudo mesmo que tira o primeiro lugar de Cristo Jesus em nossas vidas. E que o Senhor seja o centro da minha vida, que o Senhor seja o centro da sua vida, que Ele seja o primeiro e o único. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra maravilhosa, esta pesca maravilhosa que simboliza a pregação do Evangelho. Então eu digo, Pai, aonde quer que esse vídeo chegue, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a vida das pessoas, sobre a vida das famílias em geral, que todos possam ter compreendido a tua palavra. E você ainda, que não deixou nada para seguir Jesus, deixe tudo que tire Jesus do primeiro lugar em sua vida. Abandone tudo, faça uma renúncia e faça de Cristo Jesus o seu porto seguro, o primeiro e o único na tua vida. E entregue a tua vida a Jesus,
porque Ele te ama e quer te salvar. E é em nome de Jesus que eu agradeço, Pai, hoje e para todos sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom!